Que a paz de nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Podemos aplicar a essência do ensinamento contido na parábola do semeador ao nosso comportamento perante o conhecimento espírita. Quantos iniciam o contato com a doutrina espírita por curiosidade dos fenômenos mediúnicos e se maravilham com tais fenômenos, ao ponto de não conseguirem questionar as causas e nem muito menos observar seus efeitos. Estes se assemelham a sementes que caíram à beira da estrada e que as aves a comeram. Há aqueles que conseguem ir além do fenômeno mediúnico. Se interessam pelo conhecimento exposto, entretanto, observam o conhecimento espírita como uma mera utopia e sem aplicabilidade na vida comum. São como sementes recebidas no pedregulho e que não têm raízes em si e logo morrem. Por vezes, conseguimos verificar as consequências morais contidas na doutrina espírita e percebemos a excelência dos ensinamentos, mas por uma questão de orgulho, achamos que são para aplicá-los aos outros e não a nós mesmos. Estas sementes são recebidas entre os espinhos e cresceram, mas afogadas pelo orgulho, egoísmo e vaidade. Outra situação consiste de que muitos de nós militamos na doutrina por anos e com esforço. Entretanto, esse esforço discorreu numa situação, como se diz, de determinada pressão e calor. E é comum que mudanças ocorram. E podemos nos sentir frustrados no íntimo e até mesmo abandonarmos a causa espírita, ou deixarmos de frequentar a casa espírita, sem antes refletir do que, para que e por que ocorreram essas mudanças. Agimos tal qual as sementes que caíram nos espinhos, que foram sufocadas pela ação irrefletida do impulso. Enfim, as sementes de conhecimento espírita que caíram em boa terra e produzem os frutos. E estes frutos não são iguais, porque naturalmente existe diversidade de seres, cada qual marcada por sua individualidade que lhe é própria, fazendo cada um possa produzir conforme seu grau de entendimento, e para o conjunto todos são importantes. Não importa se uns produzirão mais e outros menos. O que verdadeiramente importa é o fato de sermos uma boa terra, no sentido de estarmos abertos às novas informações, ponderarmos o que ouvimos, conhecermos aquilo que nos afeta e buscarmos a mudança interior que refletirá o comportamento diário. Lembremos que não é a quantidade de frutos, e sim a qualidade dos frutos que propiciará a nossa transformação. Sendo importante frisar que quando decidimos transformar o nosso comportamento, precisamos identificar em nós os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, para estabelecer objetivos atingíveis e não nos impor objetivos ou metas que não conseguiremos realizar. Evitarmos as receitas prontas, porque o que serve para nós não necessariamente servirá para os outros. Cada qual tem a sua experiência e necessidade peculiar de aperfeiçoamento nesta ou naquela situação. Os frutos da mudança em nós advêm do nosso esforço sincero em buscar o fortalecimento dos nossos pontos fortes e a transformação dos nossos pontos fracos. Para exemplificar a questão de nossos pontos fracos, digamos que buscamos o nosso bem-estar, mas entender o que realmente é um bem-estar, precisamos estabelecer parâmetros, e estes parâmetros submetê-los ao crivo da razão, sendo
o nosso bem-estar causará um mal-estar a alguém? Se a resposta for sim, encontramos aí um ponto fraco a ser refletido e melhorado. Por outro lado, temos outros pontos fortes, representados pelas nossas vitórias e conquistas realizadas ao longo desta encarnação, a quem dirá de outras. Percebemos isso numa reflexão. Se chegamos até este momento, mesmo com todos os nossos problemas e aquelas outras situações adversas que nos cercam e que ainda não desistimos, significa que existe em nós a fé, que é o reflexo da construção baseada em nosso mérito pessoal. E podemos passar adiante este conhecimento, esta fé, por meio do ato de caridade. Após a exemplificação, consideraremos para entendimento outra passagem do Evangelho que demonstra que podemos distribuir os frutos do nosso conhecimento segundo as nossas possibilidades, que é a negação de Pedro. Certa vez, Pedro afirmou a Jesus que não o abandonaria, e então Jesus lhe disse que antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Não significa que Pedro foi ou era um incapaz, mas que não estava preparado para tudo. E para aquilo que estava preparado, o fez, sendo um dos expoentes da divulgação do Evangelho, e frutificou conforme suas possibilidades e esforço. Bem como somos capazes de receber as sementes do conhecimento, frutificá-las num reflexo de comportamento regenerado e transformar a nossa realidade e contribuir para a construção de um mundo regenerado. Portanto, não esperemos a ocorrência de um cataclisma natural, pois não é qualquer evento natural em si nos fará melhores ou piores. Apenas são situações que servem como gatilho à reflexão, mas a responsabilidade de mudança é íntima e necessária. Encerramos esta exposição com a afirmação de Kardec, contida na obra O que é o Espiritismo. Abre aspas. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não se pode percorrer em algumas horas. Fecha aspas. Que recebamos essas sementes de conhecimento predispostos a ser uma boa terra, desvencilhados ao máximo das nossas ideias pré-concebidas sobre nós mesmos e o mundo. Fiquemos em paz.